Olá, meus queridos, paz e graça a todos. Deus tem um parâmetro para a nossa sociedade. Deus tem um modelo para a nossa sociedade. Mas como saber qual é o modelo de Deus para a nossa sociedade? Existem pelo menos duas formas de conhecermos a vontade e o modelo de Deus para a vida do ser humano. A primeira forma é através da criação da natureza. A Bíblia diz no Salmo de número 19 que os céus narram a glória de Deus, os céus estão ecoando, narrando, estão bradando de que há um Deus glorioso por trás da criação, de tudo que existe do universo. E a Bíblia complementa dizendo que o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O firmamento está anunciando também como um porta-voz dizendo que há um Deus habilidoso, um construtor por trás do universo criado. Quando observamos e olhamos o universo na sua forma coesa, na sua forma harmônica, bela e perfeita, funcionando a todo tempo com uma perfeição que está além dos recursos do homem, uma perfeição que o homem não consegue prescrutar, não consegue copiar e não conseguiria refazer igual. Logo observamos que há um ser soberano, extraordinário, por trás da criação. A criação não veio do nada, a criação não é obra do acaso. A criação é obra de Deus. Deus criou os céus e a terra, os seus exércitos e tudo o que nele há. A Bíblia diz que do Senhor é o céu, a terra e a sua plenitude. Essa revelação é suficiente para deixar o homem desculpável diante de Deus. Não tem como o homem dizer que não conheceu a Deus, não teve oportunidade de conhecer a Deus em vida. Para o homem conhecer a Deus, o homem só precisa olhar para a criação. Logo o homem perceberá que há um ser sábio, um arquiteto extraordinariamente sábio, habilidoso, um construtor amoroso e belo, um construtor alegre, que idealizou toda essa criação linda, bela e perfeita. A quem o homem deve respeito, deve um culto, deve a atenção e deve se prostrar, deve se dobrar. O homem em si, ele não vê existir do nada. Tem um Criador por trás do homem, tem um Criador que deu origem ao homem. E o homem deve reverência e culto a esse Criador. A segunda forma de entendermos o propósito e o parâmetro de Deus para o ser humano é através da revelação escrita da Bíblia Sagrada, a revelação especial de Deus, uma revelação mais clara, uma revelação mais nítida, uma revelação imediata e urgente para o ser humano. Quando olhamos para as páginas da Bíblia Sagrada, logo de cara descobrimos que Deus ele é um ser sociável, é um Deus que vive em sociedade. Deus ele subsiste em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, conhecido comumente como a Santíssima Trindade. É apenas um Deus, não são dois nem três deuses, é apenas um Deus que subsiste em três pessoas, mas é apenas um em essência, em santidade, a mesma natureza, o mesmo caráter, um em poder, o que um tem, o outro tem, o que um faz, o outro faz. Porém, subsistem três pessoas distintas com funções distintas, que desenvolvem papéis distintos na criação e na história da humanidade. Então, Deus não existe em uma solidão isolada. Deus existe em sociedade. Olhamos para a revelação bíblica e ainda descobrimos que no céu há milhares e milhares de anjos. Isso é sociedade, é compartilhar alegria, compartilhar propósito, compartilhar vontade, pensamento, compartilhar existência. E como não fosse suficiente, Deus cria os céus e a terra e lá cria também o homem. Mas Deus não criou o homem para viver solitário, isolado, abandonado, entregue ao seu destino. A Bíblia diz em Gênesis, lá no capítulo 2, se não me falta a memória, que Deus ele visita o homem na viração do dia para conversar com o homem, para ouvir o homem, para falar com o homem. Isso é uma coisa linda e maravilhosa, um ser soberano que não precisa do homem para absolutamente nada. Ele vem visitar o homem na sua insignificância e falar com o homem, ouvir o homem, dar atenção ao homem, se relacionar, porque Deus é sociável. Mas Deus, olhando para o homem,
apesar de toda a criação, do homem estar rodeado de tão imensuráveis, inumeráveis belezas, Deus vê que não é bom que o homem esteja só. E Deus faz para o homem uma mulher, uma ajudadora, idônea, sábia, à altura do homem, para o homem se relacionar e se socializar. Olha a expressão bíblica: viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Solidão, solitário. Deus não criou o homem para ser solitário, para viver afastado de tudo e de todos, como se ele fosse independente e autossuficiente. O homem, ele depende da sociedade. O ser humano depende um do outro. Esse foi o objetivo de Deus em criar uma sociedade. Uma sociedade, ela deve ser mútua em propósito, em objetivo. Ela deve se autoajudar. E Deus diz para o homem e para a mulher: frutificai-vos e multiplicai-vos, enchei a terra, povoai-a, dominai sobre ela. Quem irá dominar sobre a terra não é o homem e a mulher, é a multiplicação, é essa sociedade que encherá a terra. Dominai-a, isso é trabalhar em conjunto, é se autoajudar, isso é desejar a felicidade um do outro, e isso reciprocamente. É um ajudar um ao outro a conquistar, e depois da conquista, quem conquistou ajude quem ajudou ele a conquistar. É a sociedade viver de uma forma que não falte para ninguém, que todos tenham. Esse é o ideal de Deus, o ideal social de Deus, que uma sociedade que viva em respeito, uma sociedade que viva em amor, uma sociedade camarada, unida, uma sociedade onde um se importa com o outro. Porém, o homem criou muitos caminhos. Deus disse para o homem: olha, andai neste caminho. Mas o homem, ele traçou, através da entrada do pecado na humanidade, o homem traçou o caminho para lá e para cá. O homem procurou caminhos estranhos, novos caminhos. O homem, ao invés de viver em amor e respeito, de se alegrar com o bem-estar do seu semelhante e viver nessa reciprocidade harmônica, o homem passou a invejar o seu semelhante, o homem passou a ser mesquinho, o homem passou a ser egoísta, o homem passou a explorar o seu semelhante. Olhamos para o início da história da humanidade no cenário bíblico e vemos logo de início Abel se levantar por inveja, pura inveja, e matar o seu irmão Caim sem motivo aparente, apenas por inveja. Logo na sequência vemos um homem matar 2 moços. Ele chega diante da sua esposa Lameque, chega diante das suas 2 esposas, Ada e Zila, e diz: matei um homem porque me cuspiu e matei um homem porque me pisou. Nós vemos a diferença do ideal de Deus para o homem sendo indiferente ao ideal divino. Os 2 que morreu estavam errados e o que matou também está errado. Porque Deus criou o homem não para se matar um ao outro, para se destruir, mas para viver em harmonia. Uma sociedade harmônica. Mas como Deus é sociável, o homem passou a adquirir condenação eterna para si, com as suas atitudes, abandonando o propósito de Deus, sendo insubmisso ao seu Criador, não procurando conhecer a vontade do seu Criador. O homem passou a fugir de Deus, a traçar os seus próprios caminhos. Mas Deus, na sua infinita bondade, Ele trouxe Jesus Cristo para restaurar a sociedade. Como Deus é um ser social, Ele chama Abraão, faz de Abraão uma nação, faz uma promessa para Abraão: de ti farei uma grande nação. Porque Deus, Ele quer se relacionar não apenas com uma pessoa, quer se relacionar com a sua criação, com o povo. Essa nação, o ideal de Deus era que através dessa nação o mundo fosse conhecedor dos propósitos de Deus, do modelo de Deus para a sociedade. E dessa nação vem Jesus Cristo para restaurar a sociedade. Jesus Cristo, Ele funda e estabelece a sua igreja. E a igreja, ela será inumerável. Não adianta querer parar a igreja de uma forma ou de outra, que a igreja não irá parar de crescer. Ninguém consegue frear o crescimento da igreja. A igreja, ela não é sustentada por pastores, por homens, por líderes, por bispos, ou seja, a nomenclatura que você quiser taxar a liderança eclesiástica da igreja.
A igreja ela é sustentada pelo próprio Deus. Ninguém consegue frear a igreja. Isso é uma grande besteira, uma grande bobagem. Ainda que haja derramamento de sangue, mas a igreja ela cresce. Quanto mais bate na igreja, quanto mais tentam eliminar a igreja, mais a igreja irá crescer. Porque a igreja é um propósito de Deus, um propósito social de Deus. A igreja é perfeita? Não, a igreja está longe de ser perfeita. Ela é composta de homens errantes e pecadores. Porém, ela é composta de homens, seres humanos arrependidos que perseveram para conhecer o seu Deus, para alcançar uma melhora, para se tornar pessoas melhores. E um dia irá encontrar com o Senhor seu Deus e irá viver juntamente com o seu Deus na glória. A igreja tem uma promessa de salvação, de ser arrebatada deste mundo para viver com o Senhor seu Deus. E a Bíblia diz que o número dos salvos será incalculável, será como a areia da praia, será como as estrelas dos céus. Então, o ideal de Deus de uma sociedade perfeita se cumprirá na íntegra. Por isso, olhemos para o nosso perfil social, o nosso perfil como indivíduo integrante dessa sociedade. Procuremos cumprir o nosso papel social. Agora tem uma coisa, você só conseguirá cumprir o seu papel social buscando nas suas origens em Deus. O padrão, o modelo que Deus tem de sociedade. Procure conhecer, procure a Deus, busque a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o único que pode mediar o homem, a trazer o homem de volta às suas origens, a trazer o homem de volta para o parâmetro e para o modelo para o qual Deus o criou. E a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há somente um mediador, não são dois nem são três. Não há ser existente que pode mediar o homem a Deus, que pode fazer essa conexão. Somente Jesus Cristo, o nosso Salvador. A Bíblia diz de forma clara e sem nenhum mistério, do leigo ao mais avançado erudita, ao mais intelectual, consegue entender a linguagem simples com que a Bíblia relata que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo possa escrever essa mensagem na tábua da nossa alma e que ela possa frutificar de uma forma transformadora, que ela possa transbordar em nosso interior, em novidade de vida, em revelações, que possamos entender o projeto de Deus, o propósito para o qual Deus nos criou, de uma forma mútua e coletiva. Amém? Deus vos abençoe em Cristo Jesus.